Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para transmitir uma mensagem edificante para a sua vida. E também esclarecer que você vai alcançar um conhecimento vasto da Palavra de Deus através do seu acompanhamento desse site. Também esclarecer que a Palavra de Deus fala que nós temos que conhecer e continuar conhecendo a palavra, porque a palavra de Deus é o poder na sua vida. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz isso, que nós temos que conhecer e permanecer crescendo no conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus é o poder que você precisa. Quero esclarecer também que quando você tem interesse pela palavra de Deus, você deve conhecer alguns detalhes primeiros. Por exemplo, que a Bíblia ela fala das coisas espirituais. E ela também é repleta de simbolismos, que você vai conhecer alguns deles nessa mensagem de hoje. E você passa a conhecer a palavra profundamente através dos ensinos. Porque em Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, meditar, ruminar. E também diz em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos também que orientar a você que na Bíblia existe dois soberanos, um Jesus Cristo e o adversário, que é Lúcifer, Satanás, conhecido também como o diabo, conhecido como a raposa velha por Jesus Cristo, ou o príncipe desse mundo. Esses dois soberanos são oponentes. E nós queremos falar exatamente de uma passagem bíblica que retrata bem esses dois soberanos. E também dizer que a Bíblia não é, em primeiro lugar, um livro, mas é um ser chamado Jesus Cristo. E precisamos conhecê-lo. Você não pode adorar a Deus, ou um Deus que você não conhece. Então você está aqui para conhecer o próprio Deus que você glorifica. Nós vamos inicialmente ler um texto bíblico para dar autoridade e brevemente você estará sabendo o que Deus quer falar para você através dessa mensagem. Esclareço que a mensagem de hoje se trata de uma libertação. A libertação da escravidão do povo de Deus, quando esteve no Egito durante 430 anos. E Deus, ouvindo a sua súplica, então levantou um servo, Moisés, que é um tipo, uma simbologia de Jesus, que é o libertador. E também para o auxiliar, para trabalhar juntos. Então, Deus levanta também o seu irmão mais velho, Arão. Então, Arão, logicamente, simboliza aqui o Espírito Santo. O texto que nós vamos ler agora está no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Se você não tiver uma Bíblia na mão, você me ouça, que nós vamos esclarecendo sobre essa palavra, que vai ser muito edificante na sua vida, que você vai conhecer as estratégias e os ardis do inimigo, Satanás. Porque o apóstolo Paulo diz para não ser ignorante nessas estratégias de Satanás. Você conhecendo as armas do inimigo, fica mais fácil de defender-se dele ou atacá-lo.
O texto em Êxodo capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe o povo de Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus, ou dos judeus, veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto, 3 dias no deserto, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele, o nosso Deus, nos atingirá com pragas ou com espada. Esse é o texto. Deus tinha a intenção, o propósito de tirar o povo dele da escravidão. O Egito é um tipo de mundo onde Satanás escraviza as pessoas. Lá no Egito, o povo de Deus fabricava tijolos, amassava barro todos os dias para construir celeiros, casas com aquele material, tijolo. O tijolo é também uma representação. O tijolo representa algo que é passageiro, provisório, aquele que não é eterno. As casas eram fabricadas de tijolos lá no Egito. Mas, em contraposição, as casas que eram fabricadas em Israel não eram de tijolo, e sim de pedras. Algo natural, não aquilo que o homem estava fabricando. As casas de pedras eram de bastante duração e falavam das coisas eternas. Jesus Cristo disse que ele é a pedra de esquina, pedra principal. Faraó, ele está aqui proibindo de o povo de Deus sair do Egito. O Egito é uma espécie de mundo, é uma tipologia, é um símbolo, é uma alegoria de um mundo. Faraó representa o próprio diabo, que não quer libertar ou liberar as pessoas para sair da sua administração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Prepare o seu coração. Sabemos que você vai ficar edificado, sua fé vai aumentar bastante hoje e vai agradar ao nosso Deus. Faraó, ele não tinha intenção de deixar sair as famílias que estavam escravizadas lá no Egito. E quero falar para você que você também, pode ser que você também esteja escravizado no mundo, no Egito. E Faraó, o diabo, ele não quer que você se liberte. Ele vai fazer o máximo para você ficar escravizado, porque é a vontade dele. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser livres para entrar em Canaã, naquela terra espaçosa, naquela terra que mana leite e mel. Você precisa ser livre. Todos aqueles que não se libertaram no deserto morreram no deserto. Somente duas pessoas que saíram do Egito que entraram em Canaã: Josué e Caleb. A palavra fala que eles tinham espíritos diferentes. Eles já não eram mais escravos, porque eles se libertaram durante a caminhada no deserto em 40 anos. No livro de Êxodo também, no capítulo 8, versículo 25, depois que Deus enviou 4 pragas sobre o Egito, para que Faraó dispensasse, para que Faraó autorizasse o povo a sair do Egito, após a 4ª praga, peste, que Deus enviou, então Faraó se levanta e chama Moisés e chama também Arão para negociar então essa saída. Então diz assim, Êxodo do capítulo 8, versículo 25. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
vocês querem oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do país, ou não saia dessa terra. O faraó estava dizendo que eles poderiam fazer o sacrifício que eles estavam pedindo lá no deserto. Porém, Faraó disse assim: faça o sacrifício ao seu Deus, porém nessa terra, aqui no Egito. O que essa palavra de Deus está nos dizendo, está dizendo a você que está nos ouvindo, é que Satanás não quer que você vá para a igreja, ou para um local, ou para um templo, onde você possa glorificar ao Deus, o Criador dos céus e da terra. O que ele está dizendo é que Moisés e Arão poderiam fazer o sacrifício, a adoração a Deus, mas ele disse aqui mesmo, na terra. Ele está dizendo assim, não precisa ir para a igreja, para um templo. Você pode adorar o seu Deus na sua casa mesmo. Você pode ouvir ali a palavra através da televisão, da internet, e não precisa ir para a igreja. Porque Satanás, ele quer administrar sua vida. Ele quer continuar a te manter ou manter a família perto dele. Então, depois da quarta praga, ele estava autorizando ao povo de Deus, o povo hebreu, hoje chamado povo judeu, a sacrificar, a adorar a Deus, mas não fora do Egito, não fora do mundo. Vocês podem glorificar a Deus, mas aqui mesmo nessa terra. Então, esse versículo, ele está nos ensinando que Faraó está impedindo você e a sua família de adorar a Deus longe dele. Ele diz, não, aqui mesmo, aqui nessa terra. Por esse motivo. Então Moisés disse, isso não é sensato. Não é sensato. Porque adorar ao nosso Deus implica em sacrificar animais. E para os egípcios, isso é uma abominação. Eles vão nos apedrejar quando nós estivermos sacrificando ao nosso Deus. O que Deus nos pede é que caminhemos 3 dias no deserto. Então lá sim será preparado o altar e ali o sacrifício. Os 3 dias, logo eu vou dizer para vocês qual é a revelação dessa palavra. Então essa foi a palavra que Deus nos concede para mostrar para você a dificuldade que Satanás impõe sobre as famílias para que elas não adorem o Senhor nas igrejas, e sim em casa mesmo. Há pessoas que dizem, eu posso adorar a Deus, mas em casa mesmo. Não preciso ir para a igreja. Não preciso, talvez, enfrentar as intempéries do tempo. Com muito calor, com muito frio, mas eu posso adorar aqui mesmo. Então Moisés não aceitou a situação. Então Deus começa a mandar outras pragas. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br